E aqui, né, enfim, o summary e a composition são mais aulas de instruções, de orientações, né, sobre os procedimentos, como você deve seguir, como você deveria proceder. Tá? Obviamente, quando a maioria, né, boa parte, né, dos que enviam a questão para correção, eu até consigo perceber quando assistiram a aula antes de instrução, para ver a parte de organização e etc., porque fica um planejamento mais dentro do que eu propus. Tá? Então, assim como lá no Summary eu propus, por exemplo, uma seleção de ideias, uma marcação de ideias, né? Aqui eu vou discutir uma distribuição de conteúdo, né? E vou falar também sobre como utilizar o Text Builder. Né? O Text Builder é um documento que vai estar ali dentro da plataforma Lume, junto com os anexos, você vai ver lá. Ele está inclusive editável, né? Você pode abrir no Word, abrir no seu Google Docs depois e fazer seu planejamento ali. Ou simplesmente imprimir e fazer à mão, tá? Bom, vamos lá. Nós temos uma passagem aqui que é importante, que é o seguinte: toda preparação para exame envolve isso, essa transição, né? From assignment to essay, né? Ou seja, da questão para o texto. Como você faz essa transição para garantir que você vai responder a sua questão, né? O seu texto ele vai responder exatamente o que estava sendo requisitado, né? E como você consegue associar isso, né, com o conteúdo que você tem, com o conteúdo que você estudou, tá? Esse é o ponto principal aqui. Então, essas marcações aqui, as cores vão fazer sentido, mas vamos lá. Normalmente você tem uma citação, pode ser uma frase, um parágrafo, né? Aqui eu escolhi só uma frasezinha, porque ela já tem ali o que eu gostaria que fosse abordado no texto, tá? Por isso que você tem essas expressões aqui, olha. In the light of, tá? Porque isso aqui é para você fazer com base na citação. E normalmente as provas do CACD vêm com isso, com essa expressão, ou alguma outra forma, tá? Porque ele de certa forma já está direcionando. Então isso aqui não é só uma coisa para você observar e ter uma noção aproximada do que deve resolver. É para você ir ali precisamente, tá? Então, normalmente eu digo o seguinte: esse conteúdo que está aqui, olha, aqui eu pude selecionar duas ideias. Os tipos de tecnologia, Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, e como ela pode ser benéfica para Multilateral ou Bilateral Diplomacy. Então, são dois pontos. Que tipo de tecnologia e para que ela pode ser benéfica. Então, é importante eu retirar daqui sempre o que eu vou chamar de main ideas, tá? Que é o conteúdo ali, o tópico de cada parágrafo. No meu caso aqui, vocês vão ver adiante, eu vou propor isso aqui para o parágrafo 2 e para o parágrafo 3. Muitas vezes nós conseguimos tirar aqui o conteúdo do parágrafo 1, 2 e 3, mas o 1 eu vou fazer uma proposta diferente para vocês, de informação que dá respaldo a essa questão, mas que vocês podem encontrar lá nos outros textos. Tá? Mas vamos lá. De qualquer forma, o 2 eu vou falar desses dados aqui especificamente, e o 3 eu vou responder ali especificamente como ele pode ser útil aqui. Tá? Então, isso aqui, daqui eu retiro o que são os main ideas, que são as ideias do parágrafo. E aqui, o comando da questão, aqui entra um ponto importante. Daqui eu vou extrair o meu thesis. Tá? É o thesis statement. Tá? O thesis statement é uma frase que você utiliza lá na introdução e depois na conclusão para responder a pergunta objetivamente. Você responde ela ali direto e ainda desprovido de explicação. Tá? Então aqui eu vou formular meu thesis, né? E ao longo do corpo do texto, para justificar o meu thesis, eu vou utilizar os tópicos que eu retirei daqui. Tá? Então, você pode distribuir de forma diferente? Pode. Tá? Você pode fazer isso aqui, o parágrafo 1, você pode fazer o 2 para diplomacia multilateral e o 3 é bilateral.
Tem outras possibilidades, por isso que eu falei que é muito aberto. Mas aqui eu vou adotar um modelo e uma sugestão, tá? Mas não é obrigatório seguir isso, tá? Mas algumas coisas são fundamentais. O que está aqui tem que entrar, por mais que você coloque de forma diferente. Tem que entrar no corpo do seu texto e nos seus intervening paragraphs, que são os parágrafos do corpo. E o que está aqui tem que ser respondido logo no seu thesis. Isso você não pode mudar, tá?